Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Será que é possível vencer uma partida de xadrez mexendo apenas os peões? Pera aí, me falaram que eu preciso desenvolver peça, proteger o rei, fazer o rock, não sei o que. Você tava falando que dá pra ganhar no xadrez só mexendo peões? Pessoal, eu trouxe aqui algumas partidas extremamente divertidas aqui pra gente ver aqui, partidas raras do xadrez, onde coisas inusitadas acontecem. E a gente tem uma partida aqui, inclusive, que o canal Derrubando o Rei postou esses dias. Muito legal o canal Derrubando o Rei, já tô acompanhando lá, conheçam também. É uma partida onde o jogador aqui, ele ganha, é Hans Brunnen, partida supostamente jogada em Berlim, 1907, bem antiga. Supostamente o Derrubando o Rei faz toda uma análise também sobre se de fato foi nessa data ou quem que foram os jogadores, enfim. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem um jogador anônimo de brancas que abre a partida com o peão dama. Até aqui, beleza, a gente... Opa, tá alto aqui o meu fone. Oh, tá com 70 o nível, pronto, agora melhorou. D5 foi jogado, temos um peão dama C4, E6, então a gente tem aqui por enquanto o gambito da dama recusado. Até aqui nenhuma novidade. E aqui temos o lance de cavalo C3. As pretas atacam o centro com C5. Até aqui a gente não tá desconfiando que o cidadão tá jogando apenas lances de peão. Por enquanto segue normal. Bispo F4 foi jogado, dando suporte aqui nas casas centrais. No entanto, esse lance aqui ele permite agora às negras um ataque bastante forte, né? Aqui as brancas poderiam seguir com E3, é o mais natural, trazendo mais uma proteção para o centro, permitindo o desenvolvimento do bispo. Bispo F4 já traz um problema. Peão por peão. E agora o que jogar de brancas, né? Se as brancas pensaram em jogar um lance cavalo B5 para compor com o bispo, colocar o cavalo lá em C7 para ganhar peça, estão muito enganados, porque aqui tá vindo o lance E5, meus amigos. E aí, né? Aqui esse bispo por E5 tem agora bispo B4 e ninguém mais consegue proteger aqui. O rei vai ter que voltar o cavalo, né? Para não perder a dama. E aí, as pretas têm uma posição poderosa, né? Então, o cavalo B5 tá levando esse poderoso E5 que continua só mexendo peões, né? É claro que dá para complicar essa história, jogar um dama A4, bispo D7, por aí vai. Poderia seguir dessa maneira também, não tão dramático para as brancas, mas ainda assim as pretas têm uma posição mais confortável, né? Por isso nessa posição o Hans seguiu, poderia então ir para essa linha com o cavalo B5, essa segunda linha que eu mostrei, mas ele acabou preferindo jogar bispo por cavalo. Ele fala, deixa eu tomar essa peça logo, vamos trocar. No entanto, agora o Hans Brunnen segue com o lance D por C3, meus amigos, deixando o bispo atacado e atacando também o peão de B2. E notem que até agora ele só mexeu o peão. A partida poderia seguir aqui com o lance bispo F4, seguiu com o lance bispo E5, um lance até que natural, porque agora está protegendo o peão de B2. Mas depois de simplesmente peão por peão, meus amigos, o jogador de brancas, do lance 6... abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Nunca subestime o poder dos peões, né? Aqui uma possível continuação seria bispo toma, mas aí bispo B4 e o rei, olha aí, tinha que ter jogado aquele 3, né? Tirado peça, agora ficou realmente complicado aqui. É curioso que as brancas desenvolveram peças, pretas não, e quem ficou com problema de desenvolvimento no final foram as brancas, né? E aqui, enfim, se jogasse outra coisa, bispo C3, por exemplo, aí simplesmente você tá... eu capturaria aqui, até promoveria para cavalo, só para, né? Aqui tava completamente ganho. Muito legal, né? Muito legal. Assistam lá no Derrubando o Rei também, o canal dele. Ele tem um conteúdo bem bacana. E tá falando agora também das entrevistas do Hans Niemann. Ele traz muitas entrevistas, muita matéria legal lá. Tudo legendado, tudo em português, bem bacana. Pessoal, eu trouxe mais uma partida interessantíssima, onde o cara só mexe peão. Vamos dar uma olhada. Emil Joseph Dimmer contra Thomas Healy. Se você é inscrito antigo aqui do canal, talvez você já tenha até visto essa partida aqui no canal, mas nunca é demais assistir essa belezura de novo, né? Partida jogada em 1984. Eu sou fã do Emil Joseph Dimmer, um jogador completamente diferente, é daqueles malucões mesmo, malucão, vamos falar português bem claro. Tipo Dubov, tipo Ivanchuk, só que é mais maluco ainda. Por isso que ele não chegou tão longe. Mas é muito forte o jogador Emil Joseph Dimmer. Muito, muito forte. Não chegou a ser um dos melhores do mundo, como Ivanchuk, como Dubov. Mas um jogador muito interessante, viu? E aqui a gente tem uma partida, então, onde ele abre com peão dama D4. Cavalo F6 foi jogado, F3. Legal, dando suporte aqui para o centro. D6 foi jogado, E4.
Até agora 3 lances de peão, mas tudo bem. Montou um centro forte, G6 foi jogado, G4. Você fala, não é possível, né? E olha, pessoal, o Stockfish não tá reclamando não, ó. Tá dando que tudo bem jogar esse G4 aí. Mas é que eu acho que ele faz de propósito. É que ele fala, vou quebrar uns paradigmas aí dessa classe erudita do xadrez. Tudo tá falando de desenvolver peças, vou fazer aqui um negócio bem maluco, né? Aqui, bispo G7 foi jogado, G5 ataca o cavalo. Cavalo de F volta para D7. E aqui, F4, dando suporte para o peão de G5. Olha isso, pessoal. E o Stockfish está aplaudindo aqui, ó. C5 foi jogado, tentando quebrar essa estrutura de peões maravilhosa. D5, dispara aqui, avança com o peão. B5, tentando ganhar espaço. C3, colocando granito nas casas escuras. A6 foi jogado e por que não aqui estourar um H4, começando ataques na ala do rei. E pessoal, o Stockfish não ousa falar nada. São lances muito bons, muito bons. Cavalo B6 foi jogado, tirando ali o cavalo da frente do bispo. Dimmer segue atacando H5, o melhor lance da posição. Temos aqui o lance E6 e agora o Dimmer segue com H6, atacando o bispo. A gente já tá no lance 11. E mentiram pra você, hein? Te falaram lá quando você estava aprendendo xadrez, tem que desenvolver peça, fazer o rock, tirar o rei do centro. Tudo mentira. E o Stockfish aqui, ó, dando aval, falando, pera aí, professor, espera um pouquinho, o que ele tá fazendo? O professor vai falar, olha, esse lance não, ele, pera um pouquinho, o Stockfish fala, fica quietinho, tá certinho aqui, professor. Bispo F8 foi jogado agora aqui pelo Thomas Healy. E o Dimmer segue agora mais uma vez com o melhor lance da posição, A4. Cara, A4 é um lance... Nossa senhora, né? É um lance difícil de encontrar e é o melhor lance da posição. É muito louco o que o Dimmer tá fazendo aqui, né? E aqui tem a seguinte ideia, se cavalo por A4, poderia seguir D por E6, F por E6 e possivelmente C4, quer dizer, só peão mesmo, né? Tentando desviar a defesa aqui do cavalo. E as brancas têm um forte jogo. Se bispo D7, B3, atacando o cavalo. E se o cavalo volta, aí você pode jogar C por B5, né? E aí você fez 16 lances de peão. Aqui não dá mais pra fazer lance de peão, teria que tomar e seguir com igualdade, né? Mas o louco é que até as variantes são só mexendo o peão. A partida seguiu com E por D5. Seguimos agora com A5, atacando o cavalo. Cavalo de 6 em D7. E se você é como eu, você já tá torcendo pra só peão mesmo, né? Só peão e acabar a partida só com peão. A gente tá no lance 14. Peão por peão foi jogado. Mais um lance de peão. Bispo E7 segue o desenvolvimento. E aqui, por que não? C4. Atacando os peões aqui na ala da dama. Temos peão toma. Aliás, temos F6 jogado aqui, tentando quebrar esses peões aqui do Emil Joseph Dimmer. O Dimmer segue com peão toma. Temos aqui F por G5. E o Dimmer segue com um lance bastante interessante aqui, F5, pessoal. Tentando quebrar a proteção aqui do rei do Thomas Healy. Temos G por F5. E aqui, então, já indo para o lance 18. Pessoal, nós tivemos simplesmente insanos 17 lances de peão. E o Stockfish está falando assim, ó. Podem não ter sido os melhores, mas você é o cara, né? É isso. E o Dimmer fala, tá bom, vai fazer o quê? Agora eu vou começar então a mexer as peças. Falar, desenvolva os cavalos antes do bispo e depois dama na segunda horizontal. Fica quieto. Já chega com a dama aqui. Dama H5 cheque. Rei vem pra casa de F8. E aqui o Dimmer segue trazendo peças. Cavalo em F3, finalmente. Torre G8 foi jogado. Mais um lancezinho de peão, por que não? B6. Temos aqui o lance bispo B7. E aqui cavalo C3. Agora sim o Dimmer vem trazendo o exército de peças mais fortes, né? Cavalo F6 foi jogado. E aqui o que fazer, né? E meu Joseph Dimmer, ele gostava dessas coisas. Ele nunca ia tirar a dama numa posição dessa. Poderia jogar um dama H2 aqui. Emil Joseph Dimmer segue com cavalo por G5, meus amigos. Tem um tema aqui bastante interessante. Tem uma calculeira aqui envolvida. Cavalo por dama, cavalo em E6 com cheque. Rei E8 foi jogado, cavalo por D8. Recupera a dama, mantém esse cavalo atacado, mantém o bispo atacado. Temos o lance cavalo G3. Opa, confusão. Atacando peças. Agora nós temos cavalo por bispo, cavalo por H1. O Thomas Healy ganhou qualidade, mas o Emil Joseph Dimmer segue com bispo F4, meus amigos. Com pressão no peão de D6, pode ter peão passado, hein?
Pode ter a criação de um peão passado. Criação. Torre G6 foi jogado, protegendo esse peão. E agora, simplesmente, no lance 27, o Dimmer vai pro grande roque. Você fala, não é possível, ele pode fazer o roque ainda? Pode, ele não mexeu o rei, não tem... Tá, todas as condições aqui estão satisfeitas. Grande roque foi jogado aqui no lance 27. Sensacional. Cavalo tenta escapar para F2. Torre E1, já coloca pressão em D6 de novo. Porque o bispo agora não é mais um defensor, tá cravado. Rei D7, tenta proteger tudo. E agora a gente fica... Caramba, deu ruim aqui pro Dimmer, esse cavalo preso. Olha o que ele me apronta agora, olha o lance que ele me... Cara, o cara era muito forte, o cara era insanamente forte. Olha o que ele joga aqui. Cavalo B5, melhor lance da posição. Infernizando aqui mais uma vez a casa de D6. Tem também cavalo chegando em C7. Que lance é esse, meus amigos? E esse cavalo não pode ser capturado por conta de sequência de checkmate. Um bispo por peão. Torre por bispo. E aqui mais alguns lances vai pro mate. Já tá levando mate aqui. Torre C7 vai pro mate. Não tem muito como evitar isso aqui. Cavalo A6, tentando evitar o mate. Tá vindo torre 8 ainda. Nossa senhora. Meus amigos, o que é isso aqui? Olha a importância dos peões aqui para dar esse checkmate, né? Olha aí, que loucura. Por isso, a partida seguiu com cavalo E4, trazendo mais um defensor. E aqui, o Dimmer, como um bom artista, porque isso aqui não é nem jogador de xadrez, mas é um artista. Torre por E4, meus amigos. Torre por cavalo. E aqui a ideia é que esse peão tá vindo, abre essa diagonal aqui para atacar o rei. E o ataque é muito forte, né? Então, aqui poderia seguir dessa maneira, onde as brancas teriam dois bispos contra duas torres, é isso mesmo? Só que por conta aqui desse monte de peão passado e atividade das peças, as brancas estão ganhas, né? Tá caindo em C5. É muita loucura isso aqui, né? Não é nada intuitivo, né? Reset. Aqui não dá pra desenvolver as peças, né? Nossa senhora, que loucura que é isso tudo aqui, né? Aqui bispo E6. E as pretas simplesmente não conseguem jogar, né? Simplesmente não conseguem jogar. Aqui tem um B7 chegando. A loucura isso aqui, né? D por E6. Cavalo atacado. Cavalo teria uma casa, mas aí tá vindo bispo G5. Olha que mentira isso daqui, meus amigos. Olha que mentira isso daqui, né? É uma grande mentira. Por isso, meus amigos, seguiu com torre G1 a partida. E agora o Dimmer volta a torre para E1 para proteger suas peças. Temos torre por F1 e A por B5. O Thomas Healing captura duas peças aí, entrega a torre por duas peças, consegue se livrar dos ataques aí de checkmate e deixou um cavalo meio que preso aqui. Não tem problema, Dimmer segue com torre G1. Rei C8 ataca o cavalo, cavalo por D6, consegue livrar aí capturando o peão, bispo toma. E no final dessa bagunça toda, a gente tem igualdade material com o Dimmer tendo um peão a mais, só que é o seguinte, pessoal, tem peões passados aí, tem torre chegando, tem peça caindo. Por exemplo, não dá pra tomar o peão aqui de A5 por conta de torre G8 cheque, tem peça caindo. Então, por isso a partida seguiu aqui com cavalo D7, torre G8 cheque, rei B7, torre G7. Ataca o cavalo e ameaça criar mais um peão passado. Rei C8 foi jogado, torre por peão. E aqui o Dimmer segue com B7 cheque. E o rei agora não consegue mais proteger o cavalo. Meus amigos. Rei D8 vai levar mate em poucos lances também. Aqui tem que entregar o cavalo e tudo mais. Esse cavalo já foi. Por isso, rei por peão. Torre toma, rei ataca a torre. Temos agora o bonito lance H7. O Dimmer realmente... Ele gosta de fazer pinturas, né? Ele poderia tirar a torre daqui, dar um cheque primeiro e depois avançar, não poderia? Pra quê? Pra quê? Se ele pode jogar de forma artística. Vocês entendem a personalidade do Joseph Dimmer? O que mostra essa partida da personalidade dele, né? É quase uma crítica aos eruditos do xadrez, né? Aqui ele segue com H7. Temos aqui torre em A1 com cheque, rei C2, rei por torre. E aqui o Dimmer promove para a dama, entregando mais uma peça. Ele simplesmente sacrificou todas as suas peças. Sobrou um peão que virou dama. Olha aí, que coisa linda. Isso aqui é a poesia mesmo, né? Sobrou um peão que virou dama. Ou seja, do jeito que começa, é o jeito que vai terminar, né? Só mexendo peões, agora voltou a mexer só peões. Só que esse peão virou dama. Dama D8 com cheque, rei E5 e depois de D6. Que bonito, finalizando com um lance de peão, né? Thomas Healing, portanto, abandona aqui a partida.
Abandonou porque não dá mais, pessoal. E meu Joseph Dimmer é um fanfarrão, né? Um fanfarrão genial. Acho que essa é a melhor definição, é um fanfarrão genial. A gente tem mais uma dele aqui, ó. Vamos dar uma olhada, mais uma do Dimmer. Muito bem, antes de mostrar essa partida, eu vou dar um tempinho aí pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, deixa a sua curtida e aproveita depois aí, ó, pra curtir ali, seguir a gente no Instagram e também no TikTok. Tem muito conteúdo bacana pra você por lá, cortes, coisas engraçadas e tudo mais, tá bom? Pessoal, olha o que vai acontecer aqui. O jogador anônimo em 1984 abre aqui a partida com o cavalo F3 e o Dimmer, claro, joga peão aqui. Já joga um peão, já joga um gambito, ele é um artista. E o adversário aqui fala, oba, passa esse peão pra cá. Dimmer segue agora com o lance E5, um lance que ataca o cavalo. A partida segue com D4, protegendo o cavalo, e aqui H6, tira esse cavalo daí. O cavalo volta para F3, E4. Sim, meus amigos, é o M. Joseph Dimmer. Mas Rafa, ele sempre só jogava peão? Não, não. Aqui eu escolhi algumas partidas de propósito, partidas inusitadas, né? Com temas assim, raros, né? Cavalo E5 foi jogado D6. Ah, Rafa, então depois desse vídeo eu já sei, eu vou só jogar peão. Eu sei que você vai fazer isso, eu também vou. Mas não presta, mas vai ser divertido. Cavalo C4, seguiu aqui pelo jogador anônimo e o Dimmer joga agora com B5. Aliás, teve uma vez que eu joguei, né? Eu me empolguei e fiz minha partida também de só mexer peão quase. Cavalo E3, D5, jogada aqui pelo Dimmer. Temos agora o lance C4, devolvendo aí um pouquinho de material. Esse lance é bem ruim, né, na verdade. Aqui acho que A4, se você quer quebrar a estrutura de peão. C4, quer dizer, aqui simplesmente passa esse peão para cá, bem por C4. E cavalo C3. Acho que ele se empolgou com os gambitos do Dimmer. Falou, também vou jogar com estilo, né? E jogou um lance ruim aí. Mas tudo bem. Dimmer segue com C6, trazendo uma proteção pro peão central. E a gente tá no lance 9. E o Dimmer só mexeu os peões mais uma vez. G3 foi jogado. E aqui, apesar de ser possível jogar um H5, o Dimmer preferiu jogar aqui o lance cavalo E7. Tudo bem. Seguimos com o cavalo G2, fianquetando aqui o cavalo. Esse jogador não é muito dos melhores, né? Aqui bispo G2 e roque é quase obrigatório. Aqui ele faz o fianqueto do cachorro. O Dimmer, mas não, tudo bem, não é um lance que perde material nem nada disso. O centro tá fechado, não tem muita coisa acontecendo. Dá pra perder uns 2, 3 tempinhos aí, né? E o Dimmer segue com mais um lance de peão aqui, F5. O adversário desenvolve finalmente o bispo para casa de F4. Aqui o Dimmer segue com o bispo em G7. E F3 atacando o centro de peões aí do Dimmer. Dimmer segue com dama B6 atacando o peão de B2. Aqui E3 foi jogado permitindo a captura do peão de B2, que o Dimmer o faz, captura o peão. E aqui dama C1 seria uma possibilidade, mas o adversário aqui não deve ser dos jogadores mais fortes da época, segue com torre C1. E o Dimmer vai para mais um lance de peão. Peão por F3 atacando o cavalo. O cavalo desesperado pula para casa de H4. E aqui, mais uma vez, os peões do Dimmer em ação. F2, checkmate de peão, meus amigos. No lance 16 aqui, o Dimmer fez 12 lances de peão, né? E conseguiu mais um checkmate aqui agora... de peão, mais uma partida muito interessante aqui do M. Joseph Dimmer. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que é possível uma outra coisa inusitada agora? Acabar uma partida onde ninguém capturou nenhuma peça? Todas as peças no tabuleiro, não houve nenhuma captura, não houve nada e acabou a partida e o outro abandona? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Hans-Moke Niemann, que tá jogando o Campeonato dos Estados Unidos 2023, tá na segunda colocação lutando lá com Caruana e outros grandes jogadores, a reunião Wesley So. Vai buscando seu lugar ao sol, Hans Niemann. E aqui a gente tem uma partida de 2020 no torneio Sunway Cities Open, na Espanha. E ele tá jogando contra o Sebastian Mazzi, um grande mestre bastante forte. Hans Niemann, aqui em 2020, quantos anos ele tinha aqui? Uns 17, mais ou menos. Abre aqui a partida com o peão dama. O Sebastian responde com cavalo F6, C4, E6. Abertura padrãozinho, cavalo C3, bispo B4, ninja índia de cada dia. E3 foi jogado o roque. Coloca o rei em segurança, bispo D3 segue o desenvolvimento. B6 vai para uma formação aqui do tipo índia da dama. Cavalo E2 foi jogado, bispo B7 ataca o peão. E aqui o Niemann já segue de uma maneira interessante. Faz o lance A3, atacando o bispo. E o bispo volta para casa de E7. Rafa, se fosse eu já tomava esse cavalo e tomava o peão, hein?
possibilidade. É possível, o Stockfish até gosta, ó. Mas assim, entre robôs, né? O Stockfish robô contra robô. Mas aqui entre seres humanos, você abrir aqui a coluna G costuma ser bastante desconfortável, né? Mas enfim, o computador diz que dá pra jogar isso e dá pra segurar a bronca. Aqui teria que achar uns lances do tipo cavalo E8 e tudo mais, né? Pelo preço de um peão, o Niemann teria um ataque interessante. É isso que ele tá propondo aqui pro adversário. Mas o adversário aqui fala eu, hein? Tem cheiro de preparo isso, eu vou embora daqui. Bispo E7, Niemann segue com E4. E aqui D6, tentando controlar um pouquinho o avanço do peão. Roque coloca o rei em segurança. C5 ataca o centro. D5 avança. E5 mantém tudo fechado. Ok, Niemann segue o desenvolvimento. Segue com o cavalo G3 de olho na casa de F5. Uma poderosa casa para o cavalo. Cavalo E8 foi jogado. Sai da frente do peão de F. O cavalo chega em F5 e o bispo ganha a casa de F6. Até aqui tudo bem. Pode até jogar um G6 daqui a pouco se quiser. Niemann segue com o lance G3 aqui. Nós temos bispo C8 atacando o cavalo. H4. Interessante esse plano de G3, H4 aqui do Niemann. G6 tenta tirar o cavalo daí. Cavalo vem para H6 com cheque. O rei vem lá para H8. E aqui rei G2. Dando maior mobilidade para a torre também. E dando suporte aqui para a casa de F3. Bispo G7. O cavalo está atacado. Mas ele também está defendido. O Niemann aproveita para tentar detonar aqui a estrutura de peões na ala do rei. G5 foi jogado. Mais uma vez tentando fechar toda a posição. Cortou agora aqui a conexão do cavalo. O cavalo volta em tempo para a casa de G4, protegido pela dama. A dama vem para a casa de D7, intensifica a pressão para cima do cavalo. F3 consolida a defesa do cavalo nessa casa. E H6 mantém a proteção do peão de G5, mantém a posição fechada. Niemann segue com ideias aqui de sacrifício, talvez. Joga com torre em H1, por isso ele jogou rei G2. Interessante. Pode ter linhas aqui onde ele vai querer abrir a posição, começar alguns ataques aqui com essa torre na coluna H. O adversário acredita que está tudo certo. Faz o lance A6, controla a casa de B5. Acredita ser um bom lance. Niemann manobra o cavalo para a casa de E3. Quem sabe a casa de F5 pode ser uma boa. Cavalo C7 foi jogado. E nessa posição, Hans Niemann faz um lance. E o Sebastian Maze abandona aqui a partida. Pessoal, lance 22. Eles não trocaram nenhum peão sequer. Você já deve ter notado que a barrinha deu uma animada aqui, né? A barrinha já deu uma animada. E de fato, as brancas agora vão ficar com uma vantagem muito forte. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance simples e efetivo. Cavalo A4. Olha que beleza, que coisa rara, né? Que coisa rara. Todas as peças no tabuleiro, todas. E o jogador abandona aqui, abandonou porque não dá mais, pessoal. Como é que protege o peão de B6? Não protege? Como é que protege o duplo de cavalo? Porque você fala assim, proteger é fácil, joga o B5. Mas aí vem duplo de cavalo. E não é um duplo qualquer, hein? É um duplo que pega dama e torre e essa aqui, enfim, vai ganhar material. No mínimo vai ficar com uma vantagem material interessante aqui o Hans Niemann, né? Assim, dá pra jogar mais 40, 50 lances dessa partida? Dá, mas o cara aqui ele sabe que ele vai perder. Por exemplo, torre A7, cavalo por B6, a dama sai. Por causa de um peão ele perdeu a partida? Mas é que aqui desmorona a posição, né? Aqui de fato desmorona, o cavalo ganha. Estrategicamente as brancas já estão ganhas, né? O cavalo fica aqui pra sempre agora, ou pelo menos por um bom tempo, né? Aqui com tranquilidade as brancas tem mais espaço, tem um peão a mais, tem um posto avançado para o cavalo, vão abrir a ala da dama, vão trazer as peças, dama, conectar as torres e mais 15, 20 lances aqui, deve estar ganho já, mas se quiser espernear dá para jogar mais uns 30, 40. Legal demais, né, meus amigos? Legal demais. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas inusitadas, dessas situações raras aqui do xadrez. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!